Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco. Abra sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Lembrando que epístola é uma carta. Então essa carta, essa epístola, ela foi destinada para os hebreus que se converteram ao cristianismo. Diz o seguinte, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Então aqui está falando a respeito da natureza da fé. E nós sabemos que a fé, falando figuradamente, ela é como uma ponte que leva o ser humano a Deus. Não tem como o ser humano ele ter acesso a Deus se esse ser humano ele não tiver fé. Então, um exemplo, nós vemos Deus, podemos ver Deus? Não, mas cremos que Ele existe. Cremos que Deus, Ele está nos céus, como diz a Bíblia Sagrada. E cremos que esse mesmo Deus que está nos céus, Ele pode estar em todos os lugares. Não vemos, mas cremos. E nós temos essa crença, essa fé, na onde? Baseada na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Então, se a pessoa, ela não tiver fé, se a pessoa, ela não der crédito à palavra, à Bíblia Sagrada, então essa pessoa, ela não terá acesso a Deus. E fora ter acesso a Deus, justamente é através da fé que o ser humano, ele vê Deus operar, Deus trabalhar, Deus fazer milagres, maravilhas e prodígios, que nem nós lemos no versículo 1 de Hebreus, do capítulo 11. Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam. Então a pessoa, ela tem certeza daquilo que Deus pode operar, pode fazer na vida dela, e essa pessoa, ela está esperando. Com os olhos naturais, ela não está vendo o agir de Deus, mas dentro dela, no coração dela, ela tem a certeza que ela vai receber essa coisa que ela está esperando de Deus. Então aí também tem esse segredo acerca da fé, que a pessoa, com os olhos naturais, sabe, ela não está vendo nada. Ou de repente, a situação está difícil, está indo de mal a pior, mas ela tem a convicção que Deus está operando, trabalhando, e no momento certo, ela vai ver o impossível acontecer na vida dela, que Deus vai honrar ela. Ou seja, ela não se baseia, no caso, nas circunstâncias. Ela não se baseia naquilo que está acontecendo, mas a base dessa pessoa é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus.
aquilo que Deus falou para ela que iria fazer. Versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, está dizendo que os antigos, no caso, os heróis da fé, entre outros, eles tiveram um bom testemunho, puderam contar uma boa história, mas isso aconteceu porque eles utilizaram o quê? A fé. Então, se a pessoa ela não usar a fé, que é algo valioso que Deus deu para ela, essa pessoa ela não vai obter o quê? Um bom testemunho. Ou seja, Deus não vai poder operar, trabalhar na vida dessa pessoa. Agora, vai comigo no versículo 6. Diz o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então não basta a pessoa se aproximar de Deus, não. Mas duas coisas aqui fala. Essa pessoa, ela deve crer que Deus existe e que Ele é o galardoador dela. O que é galardão? É recompensa. Então a pessoa tem que crer que Deus existe e que Ele pode operar, trabalhar, fazer o impossível na vida dela. Porque assim, tem pessoas que de repente, elas creem, elas dizem que creem na existência de Deus, mas só que elas não acreditam que Deus, Ele pode fazer milagres, que Deus pode fazer o impossível. Então essa pessoa, ela não está agradando a quem? A Deus. E se Deus não se agrada da pessoa, Deus não vai poder o quê? Fazer milagres na vida dela, fazer o sobrenatural, o impossível na vida dela. Então, viva pela fé, em nome de Jesus, para que assim Deus ele possa se agradar de você e realizar coisas extraordinárias na sua vida, que a sua base, assim como nós falamos, seja a Bíblia Sagrada, seja a boca de Deus. Aquilo que Deus tem falado contigo tem que ser a sua base e não aquilo que está ao seu redor. De repente você diz: poxa, eu estou passando um momento difícil, eu estou passando um momento apertado, o que eu estou passando não se condiz com aquilo que Deus fala na Bíblia Sagrada. Então creia na Bíblia Sagrada, creia na palavra e Deus vai mudar a tua situação. Deus vai mudar as circunstâncias, tá bom? Viva pela fé e que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Forte abraço. Fique na paz.